Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, alunos de música, estudantes, curiosos, professores, educadores, todos. Hoje eu preparei para vocês um vídeo sobre rítmica e os recursos didáticos que a gente vai poder usar para o primeiro contato dos alunos com a rítmica. E esses recursos didáticos vão ser muito interessantes, porque no futuro eles vão estar tão incorporados e assimilados que a gente vai poder até desenvolver criação, composição, improvisação. Tudo a partir desses primeiros passos, que serão esses primeiros recursos que eu vou estar passando hoje para vocês. São ideias e propostas de primeiras aulas para a gente estar fazendo com alunos que não necessariamente são alunos de música, certo? Então vamos lá, a gente vai trabalhar basicamente rítmica. Nesse primeiro contato com os alunos de música sobre essa questão de rítmica, eu não vou estar falando sobre solfejo tradicional de Pozzoli, ou nomes de figuras, ou valores das figuras, pirâmide rítmica, todos esses conceitos mais tradicionais. O primeiro contato, ele vai ser mais fisiológico, como entender a rítmica como uma coisa mais próxima dos alunos e não tão matemática tradicional. Isso vai ficar para um segundo momento. Então eu trouxe um pouco de ideias de Zoltán Kodály, que criou um conceito de aprendizagem rítmica com um pouco do que eu fui desenvolvendo aí ao longo desses vários anos lecionando. Então vamos lá, o primeiro conceito que a gente teria que trabalhar com os alunos antes de tudo seria a questão do tempo. Do tempo, ou do pulso, ou do beat, da batida, do ciclo. Tudo isso, a gente precisa fazer com que eles entendam que a música, ela está pertencente a um ciclo e que esse ciclo, ele é constante, contínuo, exatamente similar e que eu acho que seria uma boa ideia para eles entenderem o que é esse ciclo, o que é esse beat da música. Eu uso muito o teclado, que tá aqui do lado, já vou mostrar como é que eu uso para vocês, porque a gente pode colocar um ritmo, eu sempre começo com algum pop, algum rock, que é muito mais fácil para eles entenderem essa questão de batida, e num andamento sempre médio, então seria bom a gente começar com 60, 70 batidas por minuto. Então aqui eu escolhi um rock nessa batida aqui, que tá em 70, e a primeira proposta seria exatamente isso. Eu vou deixar rolar um pouco esse ritmo e eles vão inconscientemente percebendo essa batida, esse ciclo da bateria. Então deixa rolar um pouco. Vocês vão perceber que automaticamente alguns alunos vão começar a bater mão, bater o pé no ritmo, que eles já estão incorporando essa batida. Depois, no próximo momento, eu já vou falar para eles, vou começar a contar e falar que o ritmo, ele pode estar dentro de uma contagem, que seria onde, por exemplo, todos na banda começam, todos terminam, todos sabem onde eles estão dentro desse ciclo contínuo. E automaticamente eles vão percebendo. E eu vou começando a contar, a bater palma, e posso pedir para eles também baterem palma nessa constância rítmica. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu conto um pouco para eles perceberem onde está o começo desse ritmo, onde está o fim,
Depois eu paro um pouco de contar para eles só sentirem esse ritmo, mas eu vou pedir para que eles continuem batendo palma, com contagem e sem contagem. Então seria isso: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E sem contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E neste momento é um bom momento para a gente falar sobre andamento. Incorporada essa questão do ritmo, vocês vão ver que nessas primeiras aulas eu não vou falar muito teoricamente. E o que é o pulso, o que são as figuras. A gente vai tentar fazer essa aprendizagem mais fisiológica, mas eles incorporando e repetindo e vendo o que eles sentem, sem muita teoria nesse primeiro momento. Então, a gente fez num tempo médio, num andamento de 70. A gente pode fazer a experiência de falar, nossa, e se a gente acelerar esse ritmo? Como se fosse uma banda tocando mais rápido. Então, eu posso colocar, por exemplo, 120. Peraí que eu estou preparando aqui com vocês, igual eu faço com os alunos. Então, eu posso pôr aqui 120 batidas por minuto. Dá o start e eles vão primeiro percebendo, você não fala nada, só observa os alunos que já estão incorporando e já estão começando a bater pé. Depois pode começar a bater palma junto com eles. 1, 2, 3, 4. Pode começar uma contagem e pedir para eles contarem junto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Para a contagem e deixa as palmas. Volta a contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode você parar e pedir para que os alunos continuem para ver se foi bem incorporado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode dividir os grupos, metade faz só palmas, metade faz só a contagem. Depois todos juntos. É muito mais interessante num grupo grande de alunos. Depois que a gente saiu desse andamento já mais rápido de 120 BPM, a gente pode ir para um super lento. Vamos, por exemplo, aqui, a gente pode ir para uns 40 BPM. E vocês vão reparar que os alunos vão ter mais dificuldade de executar os ritmos bem lentos. Porque a nossa tendência humana de sempre querer antecipar, de sempre acelerar. Então, os andamentos lentos são mais difíceis. Primeiro, depois que incorporou, pode pedir as palmas. E depois palma com contagem. Você faz sempre a primeira contagem, o professor, o educador, para eles irem atrás de você. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enquanto eles continuam, você já pode ir separando alguns instrumentos que eu vou dar uma sugestão aqui de instrumentos de percussão, porque eles já vão tocando o instrumento, vendo como que soa, já incorporando o ritmo. Então, separei um pandeiro e 1, 2, 3, 4. Pode tocar com a contagem ou sem a contagem. 1, 2, 3, 4. O interessante é cada aluno ter um instrumento de percussão diferente,
porque além dessa questão de ritmo, eles vão vendo diferentes instrumentos de percussão e como soa cada um, como toca cada um, né? E a junção de todos vai ficar bem interessante. Então, dá para fazer vários exercícios com BPMs lentos, médios e rápidos. Isso é bem interessante para eles sentirem como que um mesmo ciclo pode variar somente com a velocidade, já fica totalmente diferente. Mas como eu falei, não vou entrar muito em técnica, né? Vamos só fazendo assim bem fisiologicamente. Agora a gente vai começar uma segunda etapa. Eles já contaram e já perceberam os ritmos. Então o interessante agora é que o educador peça para que o som no instrumento de percussão, vou pegar um outro aqui, podem ser cocos, ele seja executado somente em um ou outro tempo que o educador vai pedir. Então eu vou voltar para aquela nossa batida de 70, que 60, 70 é muito bom para começar e fazer os exercícios. Então eu vou manter nesses 70 BPM e vou pedir para que eles executem o instrumento de percussão somente no tempo 1 e continuem a contagem no resto do tempo. Então ficaria isso aqui. Vamos incorporar um pouco essa batida de 70. Faço sempre uma contagem inicial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou pedir para que eles executem os seus instrumentos somente no tempo 1 e continuem a contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois de um tempo, eu vou pedir para que eles continuem executando no tempo 1, mas não façam mais a contagem em voz alta, para que eles possam ir interiorizando o ritmo, manter aquela contagem na cabeça, mas prestar mais atenção em como que fica a execução junto com a batida. Aqui também tem uma coisa bem interessante quando o grupo tiver maior, quando a sala tiver mais alunos disponíveis, a gente pode dividir esses alunos em dois grupos. Um deles vai ficar batendo o tempo mesmo, 1, 2, 3, 4, em algum instrumento de percussão. Os outros, com outra gama de instrumentos de percussão, vão executar somente naquele momento que eu pedi. Agora a gente pode mudar esse momento, então eu vou pedir para que um grupo continue executando 1, 2, 3, 4, a nossa batida, o nosso chão musical, tudo parte a partir daí, e o outro grupo vai estar tocando, por exemplo, no tempo 1 e 3. É interessante você dividir os instrumentos de percussão nas categorias. Por exemplo, quem está fazendo a batida pode ficar com pandeiro, tambor. E quem vai fazer, por exemplo, o tempo 1 e 3, instrumentos mais agudos, podem ser de metal, agogô, gongo, triângulo, porque a gente consegue ver bem a diferença dos dois grupos, né? O agudo, que é o que está executando o que eu estou pedindo, e um outro mais grave que vai estar executando os 4 tempos desse nosso compasso, que eu ainda não falei nada disso para eles. Tá tudo orgânico, tá tudo sendo tocado depois que a gente está sentindo mesmo o que está acontecendo. E então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, um grupo vai estar tocando, por exemplo, o nosso grupo dos tambores vai estar tocando o ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o nosso grupo de instrumentos mais agudos podem ser instrumentos de metal, aqui por exemplo, um agogô. Eu vou pedir para que eles executem somente no tempo 1 e 3 e mantenham a contagem dos outros também.
mantendo a contagem. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. E depois vai ser essa execução de 1 e 3 sem contagem, porque eles já incorporaram e é interessante que eles vão ouvindo como que esses tempos vão se encaixando no nosso ciclo. Então ficaria... Lembrando que com 2 grupos a coisa fica muito mais interessante. Depois a gente pode trocar, colocar os instrumentos de percussão de metal para contagem do tempo. E podemos colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, algum xilofone ou metalofone ou instrumentos Orff. Peguei um mini aqui para conseguir fazer o vídeo. Para uma outra contagem, vou pedir, por exemplo, para que eles executem no 2 e no 4. Lembrando que a gente pode fazer todos esses exercícios mudando o andamento. Então, por exemplo, vamos dizer que já estamos mais acelerados e vamos para, deixa eu pôr aqui, para 120 novamente. Então, eles já tocaram bastante, já estão incorporando e agora a gente vai para um andamento mais rápido. Tá em 120, um grupo vai estar tocando isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e o outro grupo pode ser com o instrumental Orff, a gente vai tocar no 2 e no 4, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no 2 e no 4. Aí você pode perguntar, mas aqui eu já entrei para um instrumento que tem notas diferentes, mas não tem problema, é só escolher 2 notas diferentes, uma você toca no 2, outra você toca no 4, ou a mesma nota também, isso eu vou deixar a critério do aluno, ele que vai escolher o que ele quer executar à vontade, sendo que ele execute no 2 e no 4. E esse exercício, então, o que nós vamos fazer com ele? Várias etapas. A primeira é você bater só o tempo. A segunda é você já incorporar algum pedido. Por exemplo, toquem só no 3, no 2 e no 4, no 1 e no 4, o que você quiser. Dividir esse grupo, um grupo batendo o nosso beat e o outro executando o que eu pedi. Podemos fazer com a contagem verbal ou sem essa contagem. E nos mais diversos andamentos, rápido, médio, lento. É interessante que eles executem em todos os andamentos, pelo menos um de cada, né? Muito bem, agora nós vamos entrar mais em rítmica. Vou voltar aqui o nosso teclado para o 70, que é o nosso beat básico. E agora eles já incorporaram esse ciclo e já estão sabendo essa questão dos... dentro, é porque eu não falei ainda muito de muita teoria. Eu não quero que nesse momento seja assim, mas eles já incorporaram o ciclo, essa constância, e perceberam que dentro dessa constância existe uma contagem e que a gente pode executar conforme a gente queira dentro dessa contagem. Então, eu tocar só no 1 e no 4, no 2 e no 4, no, sei lá, qualquer... Então, eles já repararam que dentro desse ciclo existem espaços simétricos, só que cada um pode ser contado e que eu posso executar de acordo com o que eu quero, e que cada execução vai ficar bem diferente até depois para montar os ritmos. Então, depois disso, eu vou mostrar a primeira figura rítmica para eles. Porém, como eu disse, pegando a ideia do Kodály, não vou falar o nome, não vou falar o que ela representa, qual é a equivalência, pirâmide, nada. Eu simplesmente vou mostrar
E vou aqui fazer igual eu faço em aula mesmo. Então, eu vou mostrar essa figura. Vou falar que essa figura, ela tem que ser uma bolinha pintada, tem que ser preta. Essa haste pode estar para cima ou para baixo. E somente vou dizer que essa figura, ela vai valer uma batida. Então, se a gente colocar aquele nosso ritmo básico de 70 BPM, essa figura que eu mostrei, ela vai valer uma batida. E como eu não quero o solfejo tradicional, eu trouxe uma outra experiência que eu acho que é mais lúdica e é mais, assim, incorporativa nesse primeiro momento. Como eu disse que essa figura vale uma batida, eu selecionei uma palavra com uma sílaba. Então, toda vez que eu for executar essa figura, eu vou falar a palavra de uma sílaba. Então, seria pão, 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 pão. Porém, eles podem criar, o grupo pode decidir qual palavra que eles querem falar, sendo que seja de uma sílaba. Então, pode ser pão, não, sim, cão, chão, céu, sol, o que eles quiserem, só que tem que ser de uma sílaba. Então, digamos que seja incorporada a nossa primeira palavra de pão mesmo, e eu vou tocar o pão nos 4 tempos do nosso famoso ritmo aqui em 70, já cada um com seus instrumentos. Vou pegar aqui agora claves, que é bem legal, tem claves de diferentes alturas, fica interessante. Então eu vou fazer sempre primeiro uma contagem, 1, 2, 3, 4, e vou querer que em cada tempo eles executem a nossa figura pão. 3, ia ficar pão, 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 pão. No primeiro momento eu posso tocar e falar pão, 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 pão. E vai ficar muito mais interessante porque eu vou ter à disposição vários alunos, cada um com um instrumento diferente. Então vai ser bem interessante o timbre de toda essa miscelânea. Então, mais um pouco é pão, 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 pão. Depois eu posso parar de fazer esse solfejo verbal e continuar só com a execução do pão nos 4 tempos do nosso ritmo. E ficaria... magnífico! Lembrando que a gente pode fazer em todos, pelo menos em um, né? Não vou dizer todos, mas pelo menos em um tipo de cada andamento. Fizemos aqui num médio, é interessante, eles adoram fazer num rápido, então vamos voltar para aquele nosso 120. Vou dar um exemplo aqui, voltando para o 120. Deixa sempre um tempo para eles incorporarem. E vamos executar o pão nos instrumentos. Pão, 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 pão. Magnífico! Agora vamos para um bem lento lá para o nosso 40. E vamos, você tá vendo que eu estou variando aqui os instrumentos, que é uma ideia do que usar na sala. Vou usar agora esta palminha. Então, estamos bem lento agora no 40. Primeiro uma contagem. E um grupo pode ficar sempre fazendo a contagem. Então, seria 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enquanto o nosso outro grupo vai executar a primeira figura rítmica, é o nosso pão, que vale uma batida. E eu quero que seja executada
nas 4 batidas desse nosso ritmo. Então, ficaria 4 e e sem o solfejo. Beleza, e vamos voltar ao nosso 70, que agora a gente pode incorporar aquele primeiro exercício que a gente fez com já o nosso pão. O que eu vou fazer? Pedir para que um grupo continue contando os 4 tempos no instrumento de percussão e o outro grupo execute o pão somente aonde eu quiser. Então agora eu vou querer o pão no tempo 1. Deixa eu fazer uma contagem. Voltamos para o 70, então temos que incorporar um pouco. 1, 2, 3, 4 e o pão só no tempo 1. 2, 3, 4 e pão. 2, 3, 4 e pão. 2, 3, 4 e pão. E sem o solfejo. Pão. 2, 3, 4. Aê! Podemos fazer, deixa eu ver aqui um outro instrumento bem diferente, de metal, mini pratos. Vamos fazer o pão no tempo 1 e 3, agora nesse mesmo andamento. Então, voltamos para o nosso andamento. 1, 2, 3, 4. Um grupo mantendo a nossa batida e o outro vai executar o pão no 1 e 3, acho que foi o que eu falei. 1, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Aqui eles vão achar mais difícil, porque eu já tô solfejando a nossa figura que é pão com a contagem. Mas no caso da turma não precisa. A turma que tá fazendo a contagem vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a turma do pão vai estar ouvindo essa contagem e vai executar. Então não precisa fazer esse duplo solfejo que eu fiz. 1, 2, 3, 4 e a turma do pão, 3, pão. Fiz o pão aqui no 1 e no 3. E isso eu vou poder mudar conforme a turma for evoluindo, você vai dificultando. Ah, executa o pão só no 4, só no 3, só no 2, no 2 e 4, 3 e 4. E assim, isso já vai fluindo bastante. Parece aqui muito repetitivo, mas não é. De uma turma grande, isso vai fluindo. Dá para várias aulas, dá para complicar, acelerar, e é bem interessante. Falar para um grupo ficar só executando no 1, o outro no 3, o outro na contagem, e aí vão todos juntos, eu vou tirando alguns, acrescentando alguns, fica muito interessante. Então, a primeira figura rítmica, vocês perceberam que eu não falei o nome, não falei quanto tempo vale, de pirâmide, nada, mas eles já incorporaram que existe uma figura rítmica que vale esse chão nosso, esse tempo forte. Você vê que nem disso eu falei, mas eles já incorporaram que vale um tempo. Magnífico! Com isso, agora, eu criei, além de só mostrar a nossa figura, a gente pode criar sequências. Por exemplo, como nós estamos no 4x4, eu criei aqui uma sequência. Não vou dizer nome, só que eles já viram que é uma sequência de 4 daquela figura X que vale um tempo. Então, eu posso mostrar isso daqui
colocar o ritmo e falar a mesma coisa. Um grupo. Deixa eu até deixar aqui para vocês verem. Vou manter essa figura na lousa para eles. E o que vamos fazer? Uma turma vai estar na contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E entra a outra turma. Deixa eu ver o que eu vou escolher agora. Pode ser um reco. E entra uma outra turma executando o pão, que a gente pode começar primeiro fazendo solfejo. Seria pão, 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 pão. Agora solfejo com execução. Pão, 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 pão. E sem solfejo. Muito bem. Posso mudar o ritmo, sair dessa nossa batida básica de rock e colocar alguma outra, mudar o andamento. Vamos aqui para aquele nosso que os alunos adoram, o de 120, que é mais rápido. Vai estar batendo nossos 4 tempos, nossa base de tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. E o outro grupo vai estar executando 4 pães. E sem o solfejo. Aqui uma ideia interessante também, quando nós temos uma turma grande, é fazer o seguinte: começar a fazer um cânone, começar com o pessoal que tá batendo só o ritmo. E depois de alguns ciclos, a gente entra com o pessoal que tá executando a figura. Depois pode parar quem tá executando o tempo e continuar o pessoal da figura, depois os dois juntos. E aí a gente vai fazendo uma brincadeira com o grupo todo. Agora, nós vamos para uma próxima figura rítmica, que eu estou mostrando aqui exatamente os recursos que eu uso em aula. Então, são fichas, são esses instrumentos, eu quis mostrar mesmo exatamente o material que eu uso. Eu vou mostrar primeiramente assim, essa figura. E vou dizer o quê? Que essa figura, qual é a diferença dela? Ela também é uma bolinha que tem que estar pintada, certo? 2 bolinhas que estão unidas aqui por esse traço de cima. E que ela pode aparecer assim ou assim. E essa figura, eu vou dizer que ela é mais rápida. Então, se no nosso pão só tinha uma bolinha, agora se eu tenho 2, ela vai ser o dobro. Vai ser mais rápida, como se a gente tivesse dobrado a velocidade. E, seguindo uma ideia de Kodály, eu vou fazer o meu solfejo com palavras do nosso cotidiano. Então, como eu tenho 2 bolinhas, eu vou procurar alguma palavra que tenha 2 sílabas. Então, no exemplo aqui tá prato, mas eu posso pedir para eles acharem qualquer palavra de 2 sílabas. E, então, agora eu vou demonstrar um pouco como seria. O que eu faço? Coloco o tempo, vamos voltar aqui, tempo de 70. Vou fazer sempre primeiro contagem, depois eu vou tocar um pouco do pão primeiro, para eles sentirem a transição do pão para o prato. Então, deixa eu colocar aqui no teclado para vocês verem exatamente como eu vou fazendo com eles. Então, eu vou fazer esta sequência aqui, pão e prato. Vou tocar várias vezes o pão, incorporou, eu vou pro prato. Para eles sentirem a diferença de como esta figura, que eu não disse nome, não disse nada, se relaciona com essa.
Por enquanto, eles só sabem que se aqui tem 2 bolinhas, uma palavra de 2 sílabas, ela é o dobro da velocidade dessa. Só que eles vão entender bem melhor quando você executar. Então, deixa eu ver o que eu vou pegar. Vou pegar um tambor, uma conga, pra gente fazer os 4 tempos, a contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com algum outro instrumento, deixa eu ver. Ah, triângulo é uma boa ideia. Ainda não tinha usado aqui o nosso triângulo. Peraí, providenciando a baqueta aqui. Agora eu vou executar várias vezes o pão. 1, 2, 3, 4 e pão, 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 pão. E agora eu vou pro prato, para eles sentirem a equivalência das 2 figuras. Prato, 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 prato. E sem falar. Volto pro pão. Pão, 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 pão. E prato, 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 pão, 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 pão. Prato, 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 pão, 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 pão. Essa foi a primeira experiência deles com a existência de 2 figuras. E vocês vão reparar que nesse método a assimilação vai ser super fácil. Bom, com 2 figuras agora, a gente tem muito mais gamas de fichinhas, que são as nossas criações, onde nós misturamos as figuras que estão sendo aprendidas. Então, a primeira que a gente pode apresentar para eles é essa sequência de 4 pratos. Então, vamos mostrar essa figura e vamos executar. E uma contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou para nossa ficha rítmica. Aí eu posso deixar um tempo só a contagem. Ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou pra ficha. 4, 3, prato, 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 prato e contagem. E nisso você pode dividir a turma em grupos, uma turma na contagem, uma turma no prato. E prepara prato, 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 prato. Muito bom! Agora a gente pode mostrar, eu vou começar a misturar o pão com o prato nas nossas fichas. E aqui são só propostas, são só exemplos do que vocês, professores, podem criar para os alunos. Nessa ficha aqui, a gente uniu nesse nosso tempo de 4x4, pão e prato. Pão e prato. Podemos fazer em xilofones, metalofones, em todo instrumental Orff, como eu falei. E aqui uma ideia é, por exemplo, a gente fazer o seguinte. Peguei aqui o xilofone para demonstrar. A gente pode fixar uma nota pro pão e uma pro prato. Então, primeiro sempre a nossa contagem. 1, 2, 3, 4.
aluno pro pão e uma figura à escolha do aluno também pro prato. Pão, prato, pão, prato, pão, prato, pão. Posso ir mudando essas notas. E aí eles vão percebendo que já está mais próximo de uma composição, de uma criação, de uma improvisação. Quando eles percebem que a melodia está se unindo à rítmica e produzindo um terceiro elemento. Aqui seria interessante você colocar a turma inteira no xilofone e metalofone, não especificar a nota, fica bem interessante quando eles podem escolher, cada um escolhe uma nota do pão, uma nota do prato e todos executam. O resultado auditivo final fica muito interessante. Pão, prato, pão, prato, pão, prato, pão. Então, tocando de novo, e pão, prato, pão. Podemos usar o próprio teclado, o piano, o flauta também. Então, eu posso escolher uma nota específica pro pão, uma pro prato. Pão, prato. E essa brincadeira com um grupo de alunos pode ir longe. Muda o ritmo, muda o andamento, os instrumentos, para um grupo, entra o outro, volta um para o outro. Dá para fazer bastante coisa com um material bem simples. E você vê que eu não falei nada de teoria ainda, que quando a gente começa o estudo musical com alunos que não necessariamente estudam música, eles têm uma aversão que a gente já comece a falar de matemática e de teoria. Não, vamos fazer tudo mais na prática. E aí, só com essas duas figuras de pão e prato, nós temos várias opções de fichas que a gente pode fazer unindo nesse tempo 4x4 o pão e o prato. Então, eu vou fazer rápido aqui uma demonstração dessa aqui. Temos também esses sinos afinados que dá para fazer também. Escolhe uma nota para o pão, uma para o prato. Então, vamos fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu vou executar essa nossa nova ficha. Pão, prato, prato, pão, prato, prato, pão, prato, prato, pão. Ah, gente, perdoe. Esqueci desse último. Pão, prato, prato, pão, pão. Deixa eu aproveitar e trocar de instrumento, que às vezes com o sino não sai tão bem. Aqui não dá para perceber tão bem a batida. Vamos ver o que dá para eu escolher aqui. É muito de novo numa conga que fica mais preciso. Então vou primeiro solfejar, que até eu aqui viajei no ritmo. 3, 4. Pão, prato, prato, pão, pão, prato, prato, pão, pão, prato, prato, pão, pão, prato, prato, pão, pão. E depois desse solfejo, podemos executar 1, 2, 3, 4 e pão, prato, prato, pão, 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 pão. E assim vai. Já tenho pronto aqui mais uma ideia,
que eu vou colocar aqui para vocês verem, é exatamente o contrário. Prato, pão, prato, pão, prato, pão, prato, pão. Deixa eu ver se fica bom aqui com o nosso gongo. Contagem, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e prato, pão, prato, pão, prato, pão, prato, pão. E agora vem uma coisa mais interessante. Nós executamos já várias fichas. Então, o que a gente pode fazer? Pedir para eles mesmos montarem uma sequência ou sortearem, né? Então, por exemplo, digamos que eles sortearam 2 fichas que ficaria assim. Aí começa a ficar interessante, começa a ficar uma brincadeira mais legal de rítmica. Então a gente, sortearam essas, beleza, vamos executar nesse tempo mesmo, ou pode aumentar, mas vamos fazer nesse mesmo aqui. Deixa eu ver o instrumento que fica bom aqui, pode ser o nosso pandeiro. Então, contagem. E agora me preparar para a primeira ficha. Pode solfejar junto. Pão, prato, pão, prato, 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 pão, prato, pão, prato, 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 pão, prato, pão, prato, 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 pão, prato, pão. E assim vai. E posso brincar também, dividir a turma em 2 grupos. Uma faz só essa primeira ficha, a outra faz só a segunda. E, se quiser, também um terceiro grupo fazendo a nossa batida. Então, aí já são 3 grupos com instrumental diferente. Já vai ficar bem interessante o resultado sonoro. Podemos também fazer um cânone. Começa sempre com o pessoal batendo tempo, entra nessa ficha o primeiro grupo, segundo grupo, quando o primeiro entrar nessa ficha, o segundo grupo entra naquela. Então temos várias ideias. Dividir a turma para fazer cânone, ou uma turma só faz uma ficha, outra só faz essa, depois faz todo mundo junto. Então, com esse básico dessa proposta, você pode ir criando na aula junto com seus alunos. Podemos ir acrescentando, troca só a segunda ficha, põe essa, e aí vê como fica. Ou, tá ficando muito fácil numa segunda aula, ok. Então a gente pode fazer uma sequência de 4 fichas. E aí já dá para fazer bastante coisa. Um grupo pode fazer as 2 primeiras, o segundo pode fazer as 2 últimas, pode fazer cânone, pode fazer um ciclo ouve o pessoal que está fazendo a contagem e volta. Então, vejam que só com pão e prato já dá para fazer muita coisa. E eu acho que essa seria um plano, deixa eu voltar aqui com vocês, um plano de uma primeira experiência. E podemos também, eu vou mostrar aqui, deixar como curiosidade, para o futuro, o que dá para vocês fazerem. Aproveitando essa ideia de Kodály, de unir a figura rítmica com a sílaba, então dá para vocês fazerem toda essa metodologia com o pão que a gente viu, com o prato. Deixa eu mostrar aqui o que também dá para ser para as futuras aulas. A pausa de semínima, que eu de jeito nenhum vou falar que é pausa de semínima, eu só vou falar que essa figura é o contrário do som. Então, é o silêncio. Como eu tenho figuras que querem dizer pra gente tocar, nós temos figuras que querem dizer pra gente não tocar, pra gente fazer o silêncio.
Então, eu vou dizer que essa figura, este desenho aqui, quero dizer que é para a gente fazer silêncio de uma batida. Então, no começo, a pausa é difícil para os alunos executarem. E eles perdem a contagem, então não sabem onde estão. Então, é interessante que você não toque, óbvio, quando aparecer a pausa, só que você solfeje a palavra que você quer que represente. Então, por exemplo, uma ideia de uma ficha rítmica que una o pão com o silêncio, você executa, você não executa, mas você fala o solfejo. Então, ficaria pão, pão, Então, tocando, ficaria, por exemplo, pão, pão, Você tá vendo que eu tô falando para eles saberem que não toca, mas essa figura continua sendo contada e ela pertence àquele ritmo. Então temos o pão, o prato, e aí você pode fazer isso com todas as figuras. Por exemplo, esta nossa aqui que para nós é uma figura que eu não vou dizer o nome, tá? Semicolcheia, ok? Não vou falar isso para eles, mas se tem um grupinho de 4, eu posso achar alguma palavra que seja 4. Então, chocolate, chocolate, chocolate. E eles podem também colocar a palavra que eles desejam. A nossa que altera de tercina, não vou falar nada disso, mas vou falar que eu preciso de alguma palavra com 3 sílabas. Então, música, 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 música. Isso eu vou fazendo com todas as figuras. Por exemplo, temos mais uma aqui já feita. Essa daqui eu vou falar, olha que interessante, não é a que tá pintada, mas também tem haste, pode ser para cima ou para baixo. Eu vou chamar de lenta, longa. Ela vai valer 2 batidas daquele nosso ritmo. E semibreve vai valer 4 batidas. Então, eu posso falar super lenta, super lenta. É a nossa semibreve. Então, essa proposta de você unir as figuras rítmicas com uma palavra ou sílabas é muito interessante e funciona muito bem para os alunos que estão tendo aí o primeiro contato com rítmica. E esta questão aqui também das nossas fichas, vocês podem ir fazendo, vou dar uma passada aqui para vocês terem ideia, com tudo que eles forem aprendendo. Então aqui nós temos prato e aqui ao contrário. Aqui eu já uni pão, prato e os. Aqui também, ao contrário. Então, são ideias do que dá para ir montando. Podemos montar também, deixa eu pegar mais ideias aqui. Pão e lenta. Aqui também, ao contrário. Olha, prato, prato e a nossa lenta. Aqui também, ao contrário. Aqui também. Então, ó, mínima, lenta, pão, lenta, pão. Aqui com o prato. Então, todas essas ideias que vocês podem ir fazendo, olha, nossa, semibreve, super lenta. E o interessante depois, deixa eu já dar uma mostrada aqui de quanto material vocês terão embaralhando tudo isso e fazendo uma sequência. Começa com 2 fichas, depois com 3, depois com 4, divide a turma em vários grupos, faz cânone, muda os instrumentos. Vocês viram que eu usei instrumento de percussão e instrumentos afinados.
né? Você pode incorporar xilofone, metalofone, o próprio teclado, sinos afinado, flauta, violão. E vocês vão ver que tudo isso vai dar já uma grande primeira bagagem para os seus alunos, mesmo eles não sabendo o nome e esses detalhes mais técnicos. Uma outra ideia aqui, eu tô pegando só para vocês terem ideias futuras. São notas, então aqui eu preparei as notas musicais e eu posso dizer exatamente, eu posso fixar uma nota para cada execução. Então, mesmo que eu tenha duas fichas iguais, um grupo, por exemplo, vai executar pão, 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 pão com a nota do. O outro grupo vai executar, mesmo que seja pão, 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 pode executar com uma outra nota. Então, eu vou começando a criar melodias para unir a melodia com a rítmica. Ou eu posso dizer, vamos executar essa sequência com prato em Fá e pão em Ré. Eu vou começando a criar. Então, primeiro você cria, depois você deixa os alunos embaralharem e criarem. E o terceiro momento é eles criarem tudo. Tanto a parte rítmica, quanto pequenas notas que a gente vai incorporando para criar uma melodia. E isso com um grupo grande fica muito interessante. Então, nós abordamos recursos didáticos para incorporação, criação, improvisação do que eles quiserem. Então, essas foram algumas ideias de um primeiro contato com a rítmica, sem grandes teorias, e tudo colocado na prática, com o instrumento, com a percepção do ritmo, com o descobrimento do ritmo e do instrumento, tudo colocado na prática sem grandes teorias, né? Você vê que eu mostro a ficha e já vamos tocar. Eu acho que é essa um intuito. É que eles, com um pequeno detalhe novo que eles aprendem de teoria, possa aumentar muito o repertório do tocar, do executar. Então essa foi uma proposta aí que eu deixei de ideias para vocês. Tomara que vocês aproveitem e com isso viajem mais ainda e criem mais ainda, certo? Muito obrigada!